Na epístola do apóstolo São Judas, ele diz aqui, no seu único capítulo, no versículo 12, estes são os manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. A leitura segue, mas nós vamos parar por aqui. Porque ele está dizendo que estas pessoas apacentavam-se a si mesmos. O profeta de Deus diz na mensagem à igreja a sua condição, que se somos ovelhas, nós não sabemos nos conduzir a nós mesmos. Nós temos que ser guiados, nós temos que ser conduzidos. Então, se qualquer pessoa conduz-se a si mesmo, então ele apacenta-se a si mesmo. Agora, é claro que devemos levar em consideração que todas as pessoas que têm os seus argumentos ou os seus temas principais, como nós temos hoje, onde as pessoas dizem, meu pastor é Jesus Cristo, eles têm algumas escrituras, mas não todas. No Evangelho de São João, no capítulo 10, verso 16, Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E as pessoas que às vezes caem nesta fraqueza de apacentar a si mesmos, existe que o único pastor que existe é Jesus Cristo. Mas esquecem de ver que o próprio Jesus, neste mesmo livro de João, comissionou um homem para que apacentasse a sua igreja. São João capítulo 21, verso 17. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Se a interpretação de que haveria um só pastor e um só rebanho, qual seria a necessidade de Pedro apacentar o rebanho dele? É porque isto é o que Deus tem determinado. Escolher homens, a qual ele iria capacitar pelo seu Espírito, para então, através destes homens, ele cumprir a sua palavra, que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E o apóstolo São Pedro, alguém poderia interpretar e dizer, não, mas isto foi porque Jesus iria partir, e ele teria que subir. Então, durante esse tempo, alguém tinha que apacentar. Mas depois que Pedro já tinha recebido o Espírito Santo, ele concordou com o Senhor, quando escrevia na sua epístola, em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 1 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então veja que Pedro continuava concordando. E não só ele, mas outros que tinham alcançado esta graça, deveria apacentar a igreja de Deus. E seguindo ainda, na carta aos Hebreus, nós vemos no capítulo 13, verso 7, o escritor nos lembrando, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então veja que, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que nós teríamos que sermos apacentados. E nesse apacentar incluiria um outro homem com o Espírito de Deus, através de um ministério, para nos apacentar. Ainda no verso 17 diz, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Alguém um dia me interpretou e disse que esses pastores que é citado em Hebreus não quer dizer
no grego, pastor, quer dizer guias. Mas esquecem que a própria Escritura confessa, aqui em Mateus, no capítulo 2, verso 6, que o próprio Jesus, quando veio pela Bíblia Sagrada, também foi chamado de guia. E ele veio para apacentar. E tu, Belém, Efrata, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum has de ser a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então veja que, se na verdade, no hebreu quer dizer, em vez de pastor, dizer guias, tudo se refere a apacentar. Então seja guias, seja presbíteros, seja bispos, seja anciões, seja pastores, qualquer título que você queira usar, eles foram designados, se tem um ministério dado por Deus, para apacentar a igreja de Deus, ou cada um deles parte da igreja de Deus. Em Atos dos Apóstolos, depois que Paulo, capítulo 20, ele manda de Éfeso, de Mileto a Éfeso, chamar os anciões, ele aconselha aqui no verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então, todas as pessoas que ignoram estas escrituras, que ignoram todas estas verdades, eles terminam afirmando que apenas Jesus é o seu pastor, porque eles querem apacentar-se a si mesmos. Mas eu creio que nós somos filhos de Deus, que somos ovelhas do pasto do Senhor. Agora, lembrando aqui, que ele resgatou com seu próprio sangue, ou seja, ele morreu, ele resgatou, mas ao mesmo tempo, ele deu ministérios, através disso pelo seu Espírito, ou através de seu Espírito, para que assim então a sua igreja fosse apacentada. Resumindo, como ele disse que haveria então um só rebanho e um só pastor? Porque na verdade ele é o pastor universal. Quando ele disse um só rebanho e um só pastor, ele estava se referindo à unidade de Efésios capítulo 4, que haveria uma só fé, um só Senhor, amém? Um só batismo, uma só esperança, enfim, a unidade completa do corpo de Cristo. Mas seguindo ainda, a Bíblia segue dizendo, aqui na carta aos Efésios capítulo 4, para nós concluirmos, ele dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se a sua alma é ovelha, você precisa de encontrar alguém que tenha um ministério pastoral, porque você não conseguirá se conduzir a si próprio. E se você crê que Jesus Cristo é o seu pastor, creia também que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus rejubile o seu coração. Qualquer dúvida vai para o www.arrestauração.org.br. Deus vos abençoe.